Olá, todos e todas, bem-vindos para a nossa aula da disciplina de Teorias e Metodologias da História 2. Hoje nós vamos falar, ainda no módulo 2, que questiona se estamos de fato na pós-modernidade. Nós vamos falar um pouco sobre as implicações dessa visão, né, deste olhar sobre as nossas atuais relações. Quais são as implicações desta nas nossas concepções de história, na produção historiográfica e na leitura que muitos historiadores têm das relações. Então, nós vamos primeiro falar um pouco, nos situarmos na produção historiográfica, o seu lugar na ciência e na política. Nós falamos em outros encontros que a produção historiográfica ela depende de um lugar social. Não é um lugar físico, mas uma forma de nós estarmos no mundo, da nossa leitura de mundo, da nossa trajetória, das nossas escolhas, nas muitas possibilidades de pensar as relações sociais. Então, nós agora estamos saltando deste lugar social para um olhar político. O que significa isso? Significa que o nosso olhar para as relações sociais, a nossa interpretação dessas relações, elas partem de um olhar político. Não é político partidário, mas de um olhar político mais amplo, na medida que sempre que interpretamos processos históricos, estabelecemos escolhas. Quem são nossos protagonistas? Quais relações estamos dando mais visibilidade? Quais estamos colocando num pano de fundo? Enfim, mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós ocultemos, a nossa escrita ela expressa um olhar político. Então, escolher determinados conceitos, como de modernidade, pós-modernidade, parte desse nosso olhar político. Nesse sentido, a história, então, ela não é só a ciência, ainda que ela é uma ciência, ela tem os seus métodos, ela constrói problemáticas, levanta hipóteses, estabelece métodos de análise das evidências e responde a essas hipóteses. Mas ela pode dar um salto e a sua produção ser também um projeto social. Projeto não aquele projeto simples que você escreve, entrega para um determinado órgão de fomento ou mesmo para uma Câmara de Vereadores. Projeto como sentidos e valores que projetamos ao escrevermos. Nós analisamos e interpretamos relações. Da nossa análise e da nossa interpretação, nós fazemos escolhas daquilo que nós achamos que é válido. Nesse sentido, nós projetamos socialmente estes valores e estas práticas. E aí nós abrimos para um cuidado, para o que nós chamamos hoje de riscos do pós-colonialismo e do multiculturalismo. Quais são esses riscos? Nós falamos também em outros momentos que a leitura da realidade a partir do conceito de pós-modernidade abriu para uma visão sobre as práticas culturais, uma tentativa também de incorporar inúmeras práticas e outras formas de ver, de pensar. O risco está quando nós apenas levantamos para as muitas diferenças, sem entender que elas existem ainda numa sociedade muito desigual. Então, o multiculturalismo ele precisa continuar sendo pensado nas desigualdades que o sistema capitalista continua produzindo. Não há uma incorporação igual das múltiplas culturas. Existem apropriações, a transformação de práticas em mercadorias e ainda existe um processo amplo de exclusão. Então, nós temos que estar atentos aos usos dos conceitos para não cairmos em leituras muito rasas do que nós vivemos. E aí nós voltamos um pouco para pensar, bom, como a historiografia já pensou, então, estas relações? Em muitos momentos, nós tivemos leituras que nós chamamos de estrutural sobre a sociedade.
O que significa isso? Significa que as relações vividas cotidianamente dependiam muito de estruturas que as determinavam. No caso do marxismo, a estrutura era econômica. O marxismo, durante muito tempo, prendeu a leitura do que faziam os sujeitos a partir das estruturas. Então, pensavam que estávamos ligados a modos de produção que iam, ao longo de um processo histórico, se transformando. Modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e um modo de produção socialista que viria em um determinado futuro. Isso é o sentido teleológico, né? As mudanças vão ocorrendo em etapas. Portanto, essa estrutura ela determinava em muito a ação dos sujeitos. Em outros momentos, em outras correntes, também vimos a influência da estrutura, como, por exemplo, a história de longa duração, muito influente na historiografia francesa, principalmente nos análises. A história de longa duração, ela prendia muito a ação dos sujeitos em estruturas tais como do meio ambiente, quer dizer que olhava-se por um período muito longo do processo histórico e nele observava-se pequenas, minúsculas mudanças. Então, o que prevalecia nessa história de longa duração eram as estruturas, sejam elas aquelas do meio ambiente, ou até mesmo, depois, as chamadas estruturas mentais. A história das mentalidades, ela também, durante muito tempo, pensou e analisou aquilo que era, aquilo que permanecia, as estruturas mentais, aquilo que estava no espaço da cultura, perpassava todos os sujeitos, sejam eles ligados às elites, ou às classes subalternas, a gente comum. A busca dessa historiografia era aquilo que permanecia, aquilo que era comum. Portanto, estas visões estruturalistas do processo histórico limitavam muito a ação dos sujeitos. Eles quase não existiam como produtores da história, porque ou é a economia, ou é a geografia, ou eram os elementos psicológicos, mentais, que estavam determinando. Portanto, não se conseguia ver homens e mulheres fazendo a história nesses processos. E aí nós vamos, a partir de agora, falar de um filósofo muito importante que influenciou bastante a produção historiográfica e que muitos o colocam como um pós-estruturalista e alguém que ajudou muito a pensar esta nova sociedade nessas leituras do pós-moderno. Estamos falando de Michel de Foucault. Michel Foucault, ele rompeu com essas leituras chamadas estruturais ou os paradigmas modernos para pensar as relações em outros espaços, ou trazer como temas algumas práticas que antes não eram observadas, principalmente pelos historiadores. Então, Foucault nasceu em 1926, faleceu em 1984, foi um filósofo, também chamado por alguns como historiador das ideias e um teórico social. Foi professor no Collège de France, de 70 até 1984. E vivia uma relação muito conturbada com a família. Filho de um pai bastante austero, Foucault tentou o suicídio aos 22 anos de idade e foi internado compulsoriamente no hospital psiquiátrico. Então, a loucura, que é um tema fundamental nos seus escritos, foi também algo muito marcante na sua experiência. Nós trazemos esse breve histórico, porque, como dissemos antes, é sempre importante entender a produção dos intelectuais, historiadores, filósofos, sociólogos ou outros, dentro de um lugar. Não, essas ideias elas não surgem como uma divindade, né? Mas surgem a partir de leituras e experiências que os próprios sujeitos vivem. Então, Foucault dizia para a gente, o que foi o século XX? O século XX
foi o momento em que, principalmente na Europa, que é o lugar de estudos, né, de Foucault, é ali que ele está lendo as práticas sociais. Foucault vai dizer que o século XX produz sólidas instituições sociais, instituições que vão garantir a ordem. Portanto, ela vai estabelecer quais são os modos e as práticas que devem ser mantidas, toleradas, e aquelas que devem ser negadas, apreendidas, negligenciadas, silenciadas, enfim, o que deve ser norma e o que é estranho à sociedade. Esta garantia da ordem, ensina para nós Foucault, afetava a constituição de quem somos, porque quem somos não é algo inteiramente nosso, da nossa absoluta liberdade. Quem somos tem muita relação com o que se estabelece socialmente. Nesse sentido, estas normas produzidas socialmente vão dizer um pouco do nosso modo de viver. Inclusive, vai constituir noções de felicidade e de bem-estar. Isso, segundo Foucault, são produzidos institucionalmente na sociedade. Então, nesse movimento, Foucault vai trazer para a gente a discussão de outros saberes muito presentes na sociedade, mas que nem sempre foi objeto de discussão, principalmente pelos historiadores. Muitos destes eram negligenciados na historiografia por acreditar-se que não eram fundamentais para entender como homens e mulheres vivem socialmente, que é, em última instância, daquilo que se preocupam os historiadores. Então, dizia Foucault, o saber jurídico, aquele saber que institui o que pode, o que não pode socialmente, o que deve ser punido, o que não deve ser punido, e até que tipo de punição determinadas práticas devem ter. A sexualidade, que institui normas do comportamento, das escolhas, também de homens e mulheres, diz o que é um padrão normal e que são as anormalidades, e o saber médico. Todos pareciam imutáveis, ou pareciam que pairavam sobre a gente. Portanto, a sociedade, os aceitavam como saberes prontos, edificados. O que Foucault vai fazer? Vai colocá-los em discussão no processo histórico. E aí, nesses estudos, o que fará ele? Vai tentar entender onde surge, então, este homem moderno, com todas as suas concepções e visões de mundo, que ele está chamando de uma genealogia desse sujeito moderno. A pergunta principal para Foucault é: de onde surgiram as práticas que nos constituem? Porque a sua intenção é justamente dizer que nós não somos o que somos por um produto de uma liberdade espontânea, de uma liberdade, ou de uma espontaneidade. Nós somos constituídos, segundo Foucault, por técnicas de poder e nos constituímos com elas. Que estas técnicas de poder, elas nem sempre são visíveis, são detectadas. Portanto, nós estamos imersos a elas, sem nos darmos conta. Nós, homens, produtos do liberalismo econômico, por exemplo, acreditavam ser eles livres em suas escolhas, acreditavam ser eles sujeitos que tomavam decisões a partir da sua própria liberdade. O povo vai dizer que não. Todos, independente da sua classe, estão sendo moldados por técnicas de poder, muitas delas invisíveis. Bom, então nós podemos observar que o tema central para Foucault não é o poder, mas o sujeito. Só que este sujeito Foucaultiano, ele é diferente do sujeito tradicional da historiografia. Por quê? Durante muito tempo,
e por influência da tradição marxista, o sujeito que se buscava era o sujeito que fazia história. E as tentativas de entender o processo era sempre pensando como os homens fazem história. Aquela velha preocupação do Marx, é uma citação muito usada do Marx, tipo, os homens fazem história, mas não fazem como querem, né? Não fazem como podem, são determinados pelas relações. Então, a busca era sempre pensar ou entender como estas determinações impunham limites às ações dos sujeitos. E aí disso foram se desdobrando várias alternativas dentro da própria pergunta, né? Algumas pensando a produção da consciência destes homens e dessas mulheres, pensados como trabalhadores, portanto, localizados no espaço de trabalho, tentando entender por que eles reagiam ou por que não reagiam. E aí conceitos como tipo, consciência de classe, falsa consciência de classe, foram sendo utilizados sempre para pensar esse sujeito produzindo a história. Bom, o sujeito do Foucault não é este que produz a história. O sujeito Foucault, ele numa visão até contrária, ele é produzido. Então, o que Foucault quer entender nesta relação entre sujeitos e poder é como as pessoas são produzidas. Como nós somos produzidos socialmente. E aí há uma inversão curiosa, e essa, portanto, foi polêmica, muito discutida na historiografia, que é a ideia de que nós não temos autonomia na sociedade, à medida que somos produzidos. Nós não somos sujeitos, nós somos constituídos como sujeitos. E esta visão, ela dá uma guinada muito radical na forma como a historiografia vem sendo pensada. Na forma até como se entendia este homem moderno, sujeito, produtor, capaz de fazer a história. Agora, para entender tudo isso, onde Foucault vai? Primeiro, revisitar a psiquiatria. Por que a psiquiatria é importante para o Foucault? A psiquiatria, a ciência do século XX, ela cria um poderoso rótulo de exclusão, que é a ideia da loucura. Quem é o louco? Como se constitui esta visão do louco na sociedade? Porque ao categorizar ou ao qualificar determinados sujeitos como loucos, eles foram imediatamente excluídos da sociedade. Alguns excluídos simbolicamente, outros excluídos fisicamente, porque eram presos, né? Eram fechados em espaços exclusivos para estes sujeitos. Então, a psiquiatria e aí o saber médico, eles era visto como algo meramente técnico. E o Foucault vai dizer, não, estabelecer alguém como louco é muito mais que um saber técnico. Porque quando para você dizer que alguém é louco, você precisa primeiro estabelecer quais são as normas aceitas na sociedade. E quando você vai estabelecendo normas e, ao mesmo tempo, rotulando aqueles que não se enquadram nas normas, você vai, sem que as pessoas percebam, você vai moldando o jeito de ser de cada um. Porque ninguém quer ser visto como um anormal, muito menos visto como louco. Em outros momentos, né, a psiquiatria mudou bastante nos últimos anos, mas em muitos momentos, ser diagnosticado assim dava muito poder a determinados, ao saber médico, e impunha muitos limites e normas para os sujeitos. Então, esse já é um momento em que Foucault busca entender a produção dos sujeitos. O saber médico é um destes saberes que vão instituindo socialmente normas, dizendo então como nós devemos ser. Depois, Foucault foi atrás da história das prisões,
de como somos vigiados e de como somos punidos. As punições e as prisões também constituem um quadro de relações de poder que vão moldando a forma como as pessoas se relacionam socialmente. As punições também não são elas produto de um mero saber técnico jurídico. Elas também estão envolvidas com estabelecimento de normas de comportamento. Lógico, há violências intoleráveis socialmente. Não é disso que se fala. O que se fala é como que a história das prisões é também a história da vigilância. Nós vamos, ao longo do tempo, incorporando esta vigilância, de tal forma que nós a sentimos em todos os lugares, mesmo que a gente não consiga ver nenhum agente do Estado do nosso lado. Então, quando a gente vê muitas pessoas, quando se deparam com a polícia, tem uma sensação estranha e às vezes as pessoas não conseguem explicar. Então, como nós vamos internalizando estas relações de poder e estas nos fazem ser de um jeito e não de outros. Elas estabelecem em nós determinados limites. Depois, Foucault tentou entender as práticas sexuais, como elas foram proibidas e permitidas. Como que estas também instituem relações de poder que nos moldam, que estabelecem padrões de normalidade. E nestas, o jeito anormal também exclui. Então, não é nem a questão da exclusão, mas a questão de uma produção de significados que nós vamos internalizando. Então, percebam que toda a estratégia aqui está deslocada do sujeito que faz. Por isso, o Foucault rompe com essas visões estruturalistas. E por isso, alguns, inclusive, o colocam, né, nos estudos já pós-modernos, porque ele está discutindo todas estas construções do período moderno, como que elas se instituem como verdade, e ele vai desconstruindo todas essas verdades. Para o Foucault, o poder, então, está dissolvido socialmente. E aí, então, o que é o poder? E aí vem talvez das grandes polêmicas, ou uma das grandes contribuições, porque o poder era visto, dentro da tradição marxista, como um poder de classe. Uma determinada classe detinha o poder, e a grande maioria não tinha esse poder. Portanto, o que deveria fazer esta grande maioria? Se organizar no partido, no sindicato, em outras instituições, para tomar o poder. O que é o advento do socialismo? É justamente a tomada de poder pelo proletariado. E, num segundo momento, esse proletariado, então, instituiria uma outra sociedade, teoricamente mais democrática. Esta é uma leitura de uma tradição. Então, esta tradição dedicou-se a entender como o poder se institui, e ela continua fazendo isso até hoje. O marxismo não desapareceu, está aí vivo. Continua lendo e entendendo as relações. Continua dizendo, existem grupos que hegemonizam, que detêm o poder, e existem outros que vivem e tentam, de alguma forma, produzir fissuras e melhorar o seu lugar na sociedade, de alguma forma, democratizar um pouco mais. Bom, mas o Foucault faz um deslocamento importante nesse momento. Por quê? Para o Foucault, o poder é produtivo. E essa é uma frase que pode soar estranha. Por que ele é produtivo? E está dizendo que é produtivo não para as elites, que seria fácil, o marxismo também talvez concordaria com isso. Está dizendo que ele é produtivo socialmente. E ser produtivo para Foucault não quer dizer que é bom. E aí, essas questões que são importantes pensar nesta visão. Primeiro, ele é produtivo porque ele define quem nós somos. E o poder para Foucault não é de uma classe sobre a outra, de um grupo sobre o outro. Para Foucault há poder em todas as relações. Por isso que ele usa aquela expressão de que o poder é capilar. E é de que tem relações de poder em tudo. Nas relações entre a igreja e os seus fiéis, nas relações domésticas,
não só entre pais e filhos, professores e alunos, algumas estão até mais claras que existem, mas o poder está dissolvido socialmente. Para Foucault, nós não localizamos o poder num lugar. Por isso, não é possível tomar o poder, porque todos, de alguma forma, os detêm nas mais diferentes relações. E alguns destes nós sequer conseguimos identificar. Nós internalizamos, mas nós não identificamos a raiz desse poder. Então, o poder define quem nós somos, sem que a gente consiga, sem estudos aprofundados, sem fazer as genealogias, né? Cotidianamente, a gente não consegue identificar de onde surge este poder. O poder também define nossos gostos. A gente imagina, muitos imaginam que gostam de música sertaneja, daquilo que é expresso pela música e tudo mais, mas às vezes há uma construção de poder que passa pela indústria e por outros elementos que faz com que essa sonoridade soe para algumas pessoas como algo interessante e isso se espalhe socialmente. Esse é só um pequeno exemplo. Mas o poder também define os nossos gostos. Então, nós não somos livres, segundo Foucault, nessa construção, até mesmo nas nossas escolhas. O poder produz nossos desejos, porque o poder normatiza, e ao normatizar, ele inibe certos desejos, ou faz com que nós nos sentimos inibidos em expressar determinados desejos, até que eles somem, socialmente eles vão desaparecendo, porque o poder tem como uma das suas técnicas a normatização de como nós devemos ser. E aí o poder médico, ele trabalha muito, ele medicaliza as pessoas, né? Quer dizer, você está fora da normalidade, vamos voltar você a um padrão normal. E aí isso vai fazendo com que determinados desejos, formas de ser, de andar, de estar presente nos grupos sociais sejam inibidos. O poder produz a cidade que nós moramos. A noção de centro, periferia, de bem-estar, praças, parques, essas coisas vão fazendo com que determinados sujeitos se sintam à vontade no lugar e não se sintam à vontade de outros, sem ter placa nenhuma. Não está escrito proibido trabalhadores aqui. Em determinados lugares, os trabalhadores não se sentem à vontade em ficar ali. Não se sentem pertencentes. A noção de pertencimento aos espaços também depende dessas relações de poder. E o poder também se exerce sobre os corpos. Veja o debate que se faz no mundo esportivo sobre as pessoas trans, tentando proibi-las de serem atletas, dizendo que os seus corpos não estão adaptados àquele lugar ali. Elas não podem, então, participar do esporte no mundo masculino nem no mundo feminino, elas são o quê? Então, ele vai determinando como que a gente, inclusive, lida com os nossos próprios corpos. Então, diz o Foucault, o poder, ele circula, ele não está em um único lugar. Então, nós entendemos que esse conjunto de novas formas de pensar as relações através desse conceito de poder é fundamental para entender a sociedade que vivemos hoje. Então, Foucault traz contribuições importantes nessa construção do mundo pós-moderno, na medida em que ele desloca e traz outras formas de olhar que não eram antes vistas pela historiografia tradicional. Então, nisso, permite que a gente rompa com aquelas visões estruturais de um mundo moderno muito regulado e ordenado. Desorganiza tudo isso, dizendo, olha, não há uma estrutura econômica, mas há múltiplas formas de produção dos sujeitos. Bom, então, o que Foucault conclui? A modernidade criou as prisões, criou a medicina que diz como nós somos e devemos ser, como nós devemos nos comportar, criou a noção de perversão sexual no século XX, vindo da própria psiquiatria. E, nesse sentido, a ideia de perversão também veio com a ideia de normatizar práticas. Criou o conceito de homossexualidade. Então, de forma geral, a modernidade nos produziu como sujeitos nessa tentativa de criar instituições que moldavam os comportamentos. E aí,
Para entender o sujeito moderno, é preciso, segundo Foucault, ir atrás destas instituições, entendê-las como elas organizam discursos e como esses discursos se tornam para nós normas, formas de viver socialmente. E aí eu concluo trazendo para vocês a bibliografia e chamando a atenção de que esta leitura Foucaultiana ela é importante porque traz para nós grandes contribuições para a compreensão de outras práticas, outras formas de relações de poder que antes não estavam no alcance do olhar dos historiadores. Não significa que outras tradições deixam de ter importância, como a tradição marxista que nós citamos. Esta perspectiva Foucaultiana traz outros elementos, ajudam a pensar também relações que antes passavam desapercebidas por nós, e nos ajuda a pensar essa sociedade que muitos definem como pós-moderna. Ajuda-nos a pensar que mudanças são essas vividas socialmente que levam à necessidade de produzir novos conceitos ou de ver conceitos antigos como de poder sob outros prismas. Então, nós passamos a perceber que, como dito em outras aulas, os conceitos precisam ser constantemente revisitados, relidos, reinterpretados na dinâmica da sociedade que se transforma também. Então é isso, obrigado e até o nosso próximo encontro.